Olá pessoal, continuando nosso estudo de derivadas, nós vamos falar agora de derivação implícita. Então, o que é derivação implícita? Bem, todas as funções que nós trabalhamos até agora, nós conseguimos demonstrar a função que nós estamos trabalhando de uma forma bem explícita, certo? Então, por exemplo, se eu tenho y igual a raiz de x à terceira mais 1, ou se eu tenho y igual a x seno de x, eu sei que esse meu y é o meu próprio f de x. Então, a minha função f de x que eu quero derivar, ela está bem explícita. Então, meu f de x aqui é raiz de x à terceira mais 1. Ou f de x igual a x seno x. Né? E aí, pelo que nós já estudamos até agora, nós sabemos como derivar as duas funções, certo? Aqui, se eu for derivar o meu y em relação a x, ou derivar o meu f de x, significa a mesma coisa, certo? Já que meu y é a própria função f de x. Então, eu sei que a derivada aqui eu vou aplicar o que? A regra da cadeia, né? Tem uma função externa, que é a minha função raiz, e dentro dela tem x à terceira mais 1. E a gente aplica a regra da cadeia, faz a derivada aqui. O resultado é a derivada de y, ou a derivada do f de x em relação a x. Aqui, da mesma forma, eu quero derivar y em relação a x, ou eu quero derivar o f de x em relação a x. É a mesma coisa, y igual a f de x. Então, eu vou aplicar a derivada aqui nessa função. O que eu vou observar? Eu tenho uma função que é o x, está multiplicada com o seno de x. Então, eu vou aplicar a regra do produto aqui. E aí o resultado é a minha própria derivada do y, ou a derivada do f de x. A questão é que, em muitas situações, nós não temos o y, ou o nosso f de x, né? Lembrando, sempre que eu falar y, é a mesma coisa que o f de x, né? Eu não tenho meu y de forma explícita, isolada. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ou essa outra equação, x à terceira mais y à terceira igual a 6 vezes xy. Ambas as equações vão me dar... Eu posso usar algum software matemático para plotar gráficos para mim, certo? Eu posso tentar fazer aquilo na mão. Mas ambas eu posso plotar gráficos, eu posso trabalhar para análise. Tem várias formas de analisar essas funções. Porém, se eu quiser calcular a derivada do y, certo? A derivada do meu fx, eu não tenho como calcular diretamente aqui. Por quê? Porque meu y ele está aqui no meio, né? Em outras palavras, essa equação aqui, vamos pegar a primeira equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Nós já até falamos dela, ou de uma bem parecida com ela, lá que nós estamos estudando funções. Essa equação, ela não define uma função, certo? Ela não define uma função. A de baixo, a mesma ideia, ela não define uma função. Se nós plotarmos o gráfico dessa função aqui de cima, que nós temos, desculpa, da equação de cima, né, equação 1, vou chamar aqui equação 1, certo? E equação 2. Se a gente desenhar o gráfico da equação 1, nós temos isso aqui, certo? Talvez vocês até lembrem lá do ensino médio, talvez tenham estudado, né, esses gráficos aqui. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, isso aqui vai definir um círculo, certo? Aqui o gráfico dele. Essa equação define esse gráfico. Então, a nossa regra para saber se um gráfico é ou não uma função, qual é a regra básica? É aplicar o teste da reta vertical, né? Se eu passar uma reta vertical em qualquer lugar aqui desse círculo, o que acontece? A minha reta vai tocar no desenho, no gráfico, mais de uma vez, né? Vai tocar aqui e aqui embaixo. Então, isso significa o quê? Que esse gráfico não representa uma função. Ele não representa uma função por quê? Porque, na verdade, nesse gráfico aqui, nessa equação aqui, estão embutidas duas funções. Tem uma função fx, que é raiz de 25 menos x ao quadrado, que me dá essa parte de cima do gráfico. E tem uma outra função, chamei aqui de g de x, que é a função menos, faltou um menos bem aqui, tá, pessoal? Menos raiz de 25 menos x ao quadrado, certo? Que define essa outra parte aqui de baixo. Então, essa equação, ela tem duas funções, tá? Por isso que eu consigo fazer esse desenho
desse círculo aqui. Como é que eu percebo isso matematicamente? Tentando isolar esse y. Então, para eu tentar isolar esse y, o que eu vou fazer? 25, pega esse x quadrado, passo para cá negativo, e depois eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, certo? Para poder sair esse quadrado aqui, né? Então, o meu y, ele é o que? É raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Só que como eu estou tirando a raiz quadrada, né? Como eu levei tudo na raiz, eu sei que isso aqui pode ser mais ou menos. Exatamente porque quando eu elevar ao quadrado, tanto faz se é mais ou menos, né? Se positivo ou negativo, o resultado vai ser sempre positivo. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Lembrem, funções não podem ter ambiguidade. Então, esse mais ou menos, essa ambiguidade aqui é porque, na verdade, são duas funções. Uma função é o fx raiz de 25 menos x ao quadrado. A outra função é a função g de x menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Certo? E está aqui o gráfico das duas. Agora que eu isolei o meu y, isolei o y, inclusive eu percebi que são duas funções, pode ser o fx, pode ser o de x. Agora eu posso calcular a derivada e achar para a inclinação da tangente em algum dos pontos. Por exemplo, se eu quiser a inclinação da tangente num ponto bem aqui, esse ponto bem aqui é nessa função fx. A inclinação da tangente, eu tenho que derivar esse fx. Eu quero a derivada num pontinho bem aqui. Esse pontinho bem aqui é na parte de baixo. Na parte de baixo é essa outra função g de x. Então, para achar a inclinação da tangente ali, eu tenho que derivar o g de x. Então, essa é a análise que eu tenho que fazer quando eu não estou com a minha função explicitamente definida, certo? Aqui nessa equação eu não estou com a minha função f de x ou com o meu y explicitamente definido. Eu estou com uma equação e aí eu tenho que analisar essa equação, perceber que na verdade essa equação forma esse gráfico e eu tenho duas funções na verdade embutidas aqui, e aí, dependendo do ponto onde eu quero calcular, eu vou verificar qual função eu tenho que derivar. Qual é o problema disso tudo? Além de ser trabalhoso, qual é o problema? O problema é que nem sempre a gente consegue isolar esse y, certo? Nem sempre é possível explicitamente definir esse y. Por exemplo, se a gente pegar a equação 2 lá, a equação 2 é x à terceira mais y à terceira igual a 6xy. Essa equação define o que a gente chama de folha de descarte. É uma equação que tem um gráfico assim, ó. Desse nozinho, digamos assim, né? Essa função, ela define, na verdade, essa equação, ela define, na verdade, três funções. Eu tenho uma função que é essa, tenho outra função que é essa, e tenho outra função que é mais essa aqui. Então, essa aqui, eu defino três funções. Para esse caso, a gente até consegue também montar as equações, certo? Só que é muito trabalhoso. E a pergunta, tem uma outra forma de calcular essas derivadas sem eu precisar separar as funções, sem eu precisar pegar a minha equação e derivar, separar cada uma das funções e depois calcular as derivadas? Sim, aplicando o que a gente chama então de derivação implícita. E como vai ser essa derivação implícita? Essa derivação implícita, ela vai ser, digamos que uma aplicação da regra da cadeia, onde eu tenho que sempre ter em mente que o meu y aqui na equação é uma função que depende de x, certo? Então, o meu y aqui nessa equação é uma função que depende de x. Então, se eu derivar essa equação e eu derivar por ambos os lados, eu vou conseguir encontrar essa minha derivada do y sem eu precisar isolar esse y. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá. A minha equação, x à terceira mais y à terceira igual a 6xy. Eu quero calcular a derivada do y. O que eu vou fazer, então? Primeiro, eu tenho que lembrar que o y é função de x. Então, esse y que aparece aqui é uma função de x, esse y que aparece aqui também é uma função de x. Por que eu tenho que lembrar que ele é função de x?
exatamente para eu poder perceber que vai aparecer aqui a regra da cadeia, né? Então, trocando, para ficar bem evidente, eu vou trocar esse y por f de x. Então, aqui, então, é x à terceira mais f de x à terceira igual a 6x vezes f de x, certo? E agora? Agora a gente aplica a derivada dos dois lados. Quando eu aplicar a derivada dos dois lados, toda vez que eu chegar para derivar o termo f de x, eu tenho que lembrar que ele é uma função que eu não conheço, que não está explícita para mim, mas que eu posso aplicar as regras sempre pensando que ele é uma função, né, que depende de x. Então, aplicando a derivada implícita desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Aqui a gente até mudou o exemplo, depois a gente volta para aqui. Então, voltando para o primeiro exemplo que a gente estava. Aqui é só para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, voltando para nossa equação 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, certo? Então, voltando aqui. Equação 1. Então, ela, isolando o y, eu encontro, na verdade, duas funções. O mais raiz de 25 menos x ao quadrado e o menos raiz de 25 menos x ao quadrado. E aí, então, eu tenho uma função nessa parte de cima, outra função nessa parte de baixo, dependendo do ponto que eu quero achar a inclinação, eu uso uma equação ou outra. Derivando agora de forma implícita para fazer essas análises. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Eu quero derivar y em relação a x. Estou usando agora essa outra anotação para ficar bem explícito que é y em relação a x. E, além de encontrar essa derivada, eu quero encontrar a inclinação no ponto 3, 4. Certo? Quero achar a inclinação no ponto e a reta tangente no ponto 3, 4. Né? Então, derivando, o que eu vou fazer? Aplica a derivada dos dois lados da equação. Certo? Aplica a derivada dos dois lados da equação. Desse lado, derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Desse outro lado, derivada de 25. A derivada do 25 é uma constante, certo? É um número, então vai dar 0. Aqui, a soma de duas funções. Então, derivada da primeira, derivada de x quadrado, a função potência, que a gente já sabe como derivar, vai dar 2x, né? Beleza, então derivada de x quadrado. E aqui mais derivada do y ao quadrado. Aí, quando eu for fazer essa derivada, é que eu tenho que lembrar, olha, y quadrado, o y na verdade é uma função de x. Então aqui eu tenho uma composição de funções, eu tenho uma função potência externa e internamente eu tenho outra função que é o y, o f de x, que nem está definido para mim. Então quando eu for fazer a derivada aqui, eu tenho que lembrar de aplicar o que? A regra da cadeia. Então derivada, pegando só aquele termo y ao quadrado, derivada do y ao quadrado, então deriva externamente, vai dar 2y e multiplica pela derivada do que está dentro. O que está dentro é o meu y. Então, derivada do y em relação a x, certo? Regra da cadeia. Derivada da parte externa, e aí mantém o parâmetro, que é y, vezes a derivada da parte interna, então, dy sobre dx. Que é exatamente o que eu quero calcular, certo? Eu quero calcular exatamente a derivada de y em relação a x. Ok? Então, fazendo as substituições, né? O que eu tenho? Derivada de x quadrado é 2x, derivada do y ao quadrado é 2y vezes derivada de y igual a 0. Então, 2x mais 2y vezes derivada de y em relação a x igual a 0. Quem eu quero? Eu quero essa derivada bem aqui. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso isolar essa derivada. Pega esse 2x, passo para cá para a direita negativo, e depois pega esse 2y, passo para cá dividindo. Vai ficar 2x sobre 2y, na verdade, menos 2x sobre 2y, e o 2 com 2 divide, resultado menos x sobre y. Então, a derivada de y em relação a x, quando eu tenho essa equação, então perceba, não estou definindo qual é a função. Eu tenho uma equação, e para essa equação eu quero achar a derivada do y. A derivada do y para essa equação aqui, quando o y está dentro dessa equação aqui, é menos x sobre y. Que inclusive eu não conheço y, né? Então, menos x sobre y.
A derivada está toda definida aqui? Não, não está toda definida. Se em algum momento eu descobrir quem é o x, eu posso substituir aqui. Ok? Mas o que isso me ajuda? Isso me ajuda que eu já consigo calcular as derivadas. As derivadas que eu digo, as inclinações, certo? Para os determinados pontos. Então, quando a gente calcula a derivada, a gente não calcula a derivada só para ter uma função. A gente calcula a derivada porque a gente quer enxergar qual é a inclinação da tangente, ou seja, qual é a velocidade ali de movimento da curva para determinados pontos. Aqui, para um determinado ponto, eu já tenho como calcular. O ponto ele vai me dar o quê? O valor de x e o valor de y. Aí eu vou e substituo aqui, valor de x e valor de y. E aí tenho então a inclinação da minha tangente, certo? Então, por exemplo, qual a inclinação da tangente no ponto 3, 4? Então, o ponto 3, 4, o x é 3, o y é 4, certo? X é 3, y é 4. A minha derivada, que é a minha inclinação, é o que? É menos x sobre y, não é isso? O x é 3, o y é 4. Então, substituir lá. Então, a derivada, a inclinação da tangente naquele ponto 3, 4 é menos 3, 4. Se eu quiser achar a reta da tangente, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação da reta, né? Y menos o y do ponto que eu conheço, igual a inclinação vezes o x menos o valor do x do ponto que eu conheço, certo? Então, essa é a minha equação da reta. O y que eu conheço é 4, o x que eu conheço é o 3, né? Então, y menos 4, x menos 3. E a inclinação da tangente, a inclinação dessa reta está aqui, menos 3 quartos. Coloca aqui, menos 3 quartos. E a gente só organiza aqui, né? Então, 3x mais 4y igual a 25. Essa é a equação da tangente que passa no ponto 3, 4 da minha função. Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, o ponto 3, 4 vai estar x3, y4, vai estar mais ou menos por aqui. A inclinação dessa tangente é aquela que a gente calculou lá, menos 3 quartos, né? Que faz sentido, certo? A tangente ela vai estar assim, nesse sentido aqui, né? De cima para baixo. Então ela é negativa. Menos 3 quartos é essa inclinação, certo? E a equação da reta é aquela que a gente calculou lá. Como é que eu posso comprovar que isso está certo? Bem, o ponto 3, 4... Aqui, o ponto 3, 4, né? Ele está o quê? Ele está na parte de cima da minha função, né? Então, se eu pegar, separar, isolar o y, separar as duas funções como a gente estava falando antes, né? O ponto 3, 4 está na parte de cima, ele está na parte positiva, né? Então, y é igual a mais raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, essa é a função que eu tenho que trabalhar. Então, eu posso pegar essa função e derivar. Então, derivando essa função, né, eu vou precisar aplicar a regra da cadeia. A derivada externa é uma raiz, então 1 sobre 2 raiz do cara que está lá dentro, que é 25 menos x ao quadrado, né? A raiz está representada aqui por esse menos meio em cima, certo? E agora eu derivo a parte de fora, a parte de dentro, desculpa, para multiplicar. Derivada de 25 menos x ao quadrado, 25 é constante, vai zerar, menos x ao quadrado vai dar menos 2x, né? Então, essa aqui é minha derivada. Organizando, né, esse menos meio aqui, ele está aqui embaixo, né? Então, botei para baixo, botei a raiz, então a raiz de 25 menos x ao quadrado. Esse 2 vai dividir com esse 2, né? O menos fica aqui, e em cima, então, sobra só o x. Então, menos x sobre raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, essa é a derivada dos f de x, se eu achar o f de x explicitamente. Então, essa vai ser minha derivada. Tá? Percebam, a minha derivada aqui implícita foi o que? Foi menos x sobre y, certo? A derivada aqui, explicitamente, menos x sobre esse termo aqui. Quem é esse termo? Raiz de 25 menos x ao quadrado. É meu próprio y, meu próprio fx, né? Raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, se eu pegar esse y e substituir aqui,
eu tenho exatamente a função, a função derivada que eu achei aqui agora, né? Tá? Então, derivar daquela forma implícita chega ao mesmo resultado, só que o y ainda não está explícito, né? Então aqui o meu y ele ainda não está explícito. Eu posso trabalhar dessa forma com y não estando explícito, ele ainda estando implícito? Posso. Como? Se eu estiver trabalhando com pontos, se eu estou trabalhando com pontos, então tá aqui é x e y. Cada ponto vai me dar um valor de x e um valor de y, basta substituir aqui. Para alguns tipos de análise, certo? Eu não vou conseguir, né? Se eu trabalhar aqui, mas para muitos eu consigo. Então, dependendo do que eu quero analisar, do que eu quero estudar, daquela minha função, eu trabalho com a derivação implícita mesmo, certo? Tá, então, isso aqui. A inclinação da tangente no ponto 3, 4. X é 3, y é 4. Então, x, 3. Substitui 3 aqui e 3 aqui. Certo? Aqui vai ficar 3, né? Aqui, 3 ao quadrado, 9. 25 menos 9 vai dar 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, menos 3 quartos. Menos 3 quartos. Certo? Que foi exatamente o que a gente achou aqui de forma implícita. Então, de forma implícita, eu consigo também achar a inclinação da tangente. Ok? Então, o resultado é o mesmo. Para esse exemplo de função, né, a gente consegue calcular de uma forma ou de outra. Para outras funções, é muito complicado achar a derivada explícita, certo? É muito, assim, achar a função explícita para depois derivar. Como, por exemplo, aqui, x a terceira mais y a terceira igual a 6xy. Para esse caso é bem complicado, mas a gente consegue calcular a derivada, vai ser uma derivada implícita, e consigo calcular também a inclinação nos pontos. Inclusive, a gente consegue fazer outras análises, como, por exemplo, achar aonde a nossa reta tangente horizontal. Tá? Esse exemplo aqui, a gente não vai fazer, tá? Vamos fazer o A e o B. Então, x a terceira mais y a terceira igual a 6xy. Eu quero encontrar a inclinação da tangente em um determinado ponto do meu gráfico definido por essa equação aqui, tá? Ou seja, eu não tenho a função explícita do y, até mesmo porque a função aqui não é uma função, aqui são 3 funções diferentes. Nesse primeiro aumento a gente nem vai pensar, são 3 funções diferentes. O que eu vou pensar é o seguinte: eu tenho uma equação. Essa equação, ela está no plano, tem x e y aqui, certo? Então eu posso desenhar essa equação no plano e eu quero, para um determinado ponto dessa equação, do meu gráfico da equação, achar a inclinação da tangente. Então eu quero calcular a derivada do y, tá? Para achar essa inclinação da tangente. Eu não vou isolar esse y para depois calcular a derivada, eu vou derivar implicitamente. Então, derivada implícita. X a terceira. X é o que eu estou trabalhando, a variável que eu estou trabalhando. Então, x a terceira é uma função potência, vai dar 3x ao quadrado, certo? 3x ao quadrado. Mais y a terceira. Y é uma função de x. Então, aqui eu tenho que regra da cadeia. Tem uma função potência externa e internamente eu tenho outra função. Então, derivada da função externa, 3y ao quadrado. Vezes derivada da função interna, que é derivada de y. Então, 3y ao quadrado vezes derivada de y. Que é exatamente o que eu quero, certo? Derivada de y. Igual 6xy. Tem uma função 6x e tem a função y. Então, regra do produto. Mantém a primeira, deriva a segunda. Então, 6x vezes derivada de y. Mais deriva a primeira, né? Derivada de 6x vai dar 6 vezes a segunda, y. O que eu faço agora? Pega os termos que dependem de derivada de y e junta, né? Então, esse termo aqui vem para cá negativo, e esse é o termo que não depende de y vem para cá também negativo. Então, para um lado, tudo que depende da derivada de y, para o outro lado, tudo que não depende da derivada de y.
Além disso, para simplificar aqui, esses dois termos dependem, estão multiplicados por 3, esses dois termos multiplicados por 6, né? Então, divide tudo por 3, certo? Então, aqui dividi tudo por 3 e depois separei. O que depende de derivada para um lado, o que não depende da derivada para o outro lado. Agora, pega a derivada e coloca em evidência. Então, colocando a derivada em evidência aqui, fica y² menos 2x, né? Dentro do parênteses. Eu quero isolar esse derivada de y. Pega esse termo, y² menos 2x, passa para lá dividindo. Então, derivada do y é 2y menos x² sobre y² menos 2x. Essa é a minha derivada do y. Quando eu souber, se em algum momento eu souber o y, aí eu substituo ele aqui. Se eu não sei, eu trabalho dessa forma. Para qualquer ponto x, y que eu tiver, basta substituir o valor de x e o valor de y aqui na minha função da derivada e eu encontro a inclinação. Então, por exemplo, se eu tiver o ponto 3, 3, x igual a 3 e y igual a 3, então bem aqui. Então, esse é o gráfico daquela equação, né, no meu gráfico meu folha de descarte. Meu ponto 3, 3 está bem aqui. Eu quero saber a inclinação da tangente nesse ponto 3, 3. Então, eu pego essa, minha derivada aqui. No lugar do x eu coloco 3, vai aparecer 3 aqui e 3 aqui. No lugar do y também coloco 3. 3 aqui e 3 aqui, né? E faço a continha. Minha conta é menos 1. Então, a inclinação da tangente no ponto 3, 3 é menos 1. Que inclusive faz sentido, né? Se eu olhar aqui para o gráfico, né? A gente sempre olha da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita eu estou vindo aqui, né? Faz sentido, então, ele está caindo. Essa inclinação menos 1. Eu quero no ponto menos 1 e 4. Então, ponto menos 1 e 4, o x menos 1 para cá. Menos 1 e 4 tem tempo, mas digamos que eu quero esse ponto bem aqui. Desculpa, né? Esse ponto bem aqui. Digamos que esse ponto bem aqui, vou dar um chute. Ele é menos 4 e 2. Tá? Digamos que o ponto menos 4 e 2 faz parte do meu gráfico. Tá? Não estou dizendo que ele faz parte, mas digamos, vamos dar um chute. Digamos que bem aqui é o menos 4 e 2. Qual a inclinação da tangente no menos 4 e 2? Pega aqui e coloca x menos 4, y 2. E aí faz a continha, ok? Então, essa é a minha derivação implícita. Isso vale para qualquer função, mesmo para funções em que eu não tenho como calcular isolar o y. Então, por exemplo, aqui, y à quinta mais 3x² mais 5x² igual a 12. Eu não tenho como isolar o y aqui dessa equação. Mas eu tenho como achar as inclinações da tangente, como aplicando derivação implícita, certo?